Já contei aqui que o meu primeiro teste como locutor foi feito em 1952. Na década de 60, após este teste, após uns 10 anos desse teste, eu fiz um novo teste que foi para ingressar na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, sob a direção do saudoso Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro era um comentarista esportivo, narrador, né? E o Mendes Ribeiro é pai do ministro da Agricultura, né? Nosso ministro da Agricultura hoje é filho do saudoso Mendes Ribeiro. E lá na Rádio Gaúcha, as notícias chegavam através do código Morse, né? Tinha um rádio com sintonia fina, que chamavam um rádio Sobra de Guerra, que era todo metalizado e tal, todo metal. E vinha um telegrafista dos Correios, chegava lá na rádio cedo, 5 horas da manhã, e ficava ouvindo pim, 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 lá no código Morse e tal, e escrevendo numa máquina de escrever antiguíssima, né? Hoje antiguíssima, e os telegramas. Aí eu chegava às 6 horas, tinha que pegar todos aqueles telegramas e dar corpo, porque você não podia ler uma notícia dizendo: presidente vai a Brasília. Né? Então, dizer que presidente, quando, que horas ele vai chegar lá, etc. Então, dava corpo à notícia. Essa foi o primeiro contato que eu tive com notícias, porque quando eu trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, eu lia noticiários, mas eu nunca me preocupei em saber como eles faziam aqueles noticiários, se vinha lá pelo mimeógrafo, se vinha lá alguns jornaizinhos do interior. Aí depois do código Morse, surgiu uma máquina fantástica, né? Que era o teletipo. É uma máquina de escrever eletromecânica para transmissão de dados. Agora é obsoleto devido às modernas tecnologias de telecomunicação. Ele foi utilizado durante o século XX para enviar e receber mensagens mecanografadas, ponto a ponto e ponto a multipontos, através de um canal de comunicação simples. O teletipo usava código ASCII. As formas mais modernas do equipamento foram fabricadas com componentes eletrônicos, utilizando monitor no lugar da impressora. Um dos predecessores do teletipo foi utilizado na Bolsa de Valores desde a década de 1870, como forma de imprimir texto transmitido por cabo. Era utilizada uma máquina de escrever especialmente desenhada para enviar informações da bolsa por telégrafo para as impressoras. No Brasil, essa máquina funcionou com muita precisão na década de 70, nas estações da Estrada de Ferro Vitória a Minas, da Companhia Vale do Rio Doce. A extensa rede viária, iniciando na estação de Pedro Nolasco, em Vitória, Espírito Santo, percorrendo o estado em direção a Minas Gerais até Belo Horizonte ou Itabira. Contavam antes com o sistema de transmissão via telégrafo, que eu já me referi, que controlava o fluxo das composições, ou trens, em circulação, dando segurança para os maquinistas que recebiam mensagens e transferiam para outras estações. Além da telefonia, a Vale do Rio Doce implantou o sistema do teletipo em estações pela velocidade da comunicação, onde o agente ferroviário datilografava a mensagem, que era gravada em fita perfurada e depois usada no dispositivo da transmissão. Para se ter uma ideia da velocidade das informações transmitidas, era possível enviar uma mensagem para todas as estações no trecho de Pedro Nolasco a Governador Valadares, ou seja, do Espírito Santo a Minas Gerais, em menos de 5 minutos. Ademais, sua utilização pela grande imprensa nacional, no princípio do século XX, possibilitou uma evolução técnica sem precedentes para o noticiário internacional, contribuindo para a evolução da mídia brasileira. Este mesmo sistema substituiu o telégrafo e a utilização do código Morse pela RVRD e pelos correios na emissão de telegramas. Com o progresso da informática, tanto um quanto o outro sistema tornaram-se obsoletos com o advento da tecnologia celular e da internet. Mas nesse meio aí,
essa nota que eu pesquisei aqui, não se referiu ao telex também, não se referiu ao fax também, antes da chegada da tecnologia celular e da internet. É interessante a gente recordar essas coisas, e eu fico pensando, às vezes, eu não acredito que eu nasci na década de 30. É impressionante, né? Mas é isso aí. Cada vez a gente vai pensando mais assim, quanto mais eu sei que nada sei.